Olá, ouvir o sonzinho assim, bem gostoso, de fundo, né? Isso é muito bom, pra dar uma relaxada, dar uma acalmada. Mas isso vai bem. Mas antes de qualquer coisa, eu queria deixar aquela chamadinha, né, tradicional para o pessoal aí. Vai lá no positivo, clica lá no positivo, dá um like lá pra gente. Inscreva-se lá é, no nosso site. Assim, quando estivermos fazendo aqui, vai ser pai bola, é pai bola. O bicho já está chegando lá para vocês, entendeu? Nossos comentários, nossas prosas aqui já está chegando para vocês rapidinho. Então, eu acredito que você nos dê essa força, é claro, né? Que vamos ter mais forças ainda para poder estar falando. Nós vamos matraqueando aqui o tempo todo. E por falar em matraqueando, nós vamos dando continuidade no assunto, né, que hoje está em pauta. Muito em pauta mesmo. Então nós voltamos ao comentário sobre os Anunnaki, o Nibiru, Nibiru, como queira, né? E nessa parte de nossa conversa, nós vamos chegar ao famoso Big Bang. É Big Bang. Eu quero acreditar que de ser o ponto que buscamos para todos os tempos, entendeu? Então, pesquisando, encontrei o seguinte relato do historiador, o Zacarias Sitchin. Tiamat estava próximo da estrela de Sírius, ou Sótis, como se a chamavam os amigos, a chamavam os antigos egípcios. O sistema planetário de Sírius e o sistema do nosso Sol eram parte de um mesmo e único sistema maior, parte de uma unidade cósmica. Os dois sistemas ainda são gravitacionalmente conexos com um terceiro sistema, outro fato que já começa a ganhar espaço nos meios científicos. O sistema regional de Sírius gira em torno de um Sol central chamado Alcione, estrela situada na constelação das Pleiades, ou quadrante das Pleiades. O conjunto Sol-Sirius-Alcione descreve uma órbita ao redor do centro da galáxia da Via Láctea, em direção da estrela de Sagitário. Todo o movimento orbital deste gigantesco sistema tem uma duração de 200 milhões de anos. Este grande ciclo provavelmente completou uma revolução em 21 de dezembro de 2012. Logo ali, né? 2012 para 2019 são apenas 7 anos. Nibiru é um dos muitos planetas que orbitam uma estrela escura ou anã marrom. Essa estrela escura tem ao todo à sua volta 7 planetas. 5 deles são pequenos. Um dos tamanhos é similar à Terra e o sétimo é Nibiru.
embora haja dúvidas se este é realmente um planeta. A órbita de Nibiru, que fica a 60 AU, unidade astronômica, da estrela escura, possui uma órbita suficientemente alongada para atravessar nosso sistema solar, geralmente nas proximidades da órbita de Júpiter, apesar dessa órbita variar. Quando Nibiru atravessa este sistema solar em movimento retrógrado, no sentido oposto em relação aos demais planetas, né? Ele gera gigantescas perturbações eletromagnéticas que afetam os corpos celestes próximos. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos, se comparado com o da Terra. Os sumérios descreviam-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada. Você vê as contradições que tem, né? Um diz que é 4, outro diz que é 6, diz que dá 8 vezes maiores que a Terra. Então, nós vamos ficando aqui nos comentários de quem diz que conseguiu ler aquelas plaquetas, né? Mas nós vamos confirmando tudo isso aí. Não, por todos os efeitos, ele está lá 4 vezes maior que a Terra. Outros pesquisadores e estudiosos sumérios muito questionaram sobre esta civilização tão antiga que tivesse informações tão preciosas e precisas sobre astronomias, pois eles não tinham recursos dos equipamentos que temos hoje. No entanto, o conhecimento deles em relação ao nosso eram muito mais precisos e muito mais rápido também, né? O que sabemos é que as plaquetas tinham informações precisas sobre o sistema solar, mas como é que eles tinham o conhecimento sobre Plutão? Como seria possível se esse planeta só foi descoberto pelos nossos cientistas agora, em 1930? Ou seja, 3.000 anos depois? Como 3.000 anos depois? Muito antes, porque eles viveram lá na Babilônia, bem muito antes que isso. Então, o que podemos dizer sobre a origem do planeta Terra e da humanidade ainda continua sendo uma incógnita, guiada pela religião ou pela ciência, que podem estar encobrindo uma estranha verdade, ou então sendo dominados por grupos poderosos, diz o historiador. Grupos poderosos interessados em dominar as grandes massas populares, os extremos têm ocultado distorcido ao longo da história informações sobre a origem do homem no planeta. A gente vem discutindo isso aí já há algum tempo, não é? Tomara que seja essa aí a realidade. Então podemos observar o depoimento de outro respeitado pesquisador, analisando e propondo o seu ponto de vista. Então vamos lá. A antítese ao evolucionismo de Darwin, a teoria da origem superior das espécies, uma variação da teoria
criacionista, baseada em descobertas de fósseis humanos descomunais e ruínas de construções megalíticas encontradas em várias partes do mundo. A teoria da origem superior das espécies apoia-se em estudo das civilizações antigas, como os sumérios, babilônios, hindus, incas, maias e astecas. Nessa questão, o pesquisador e escritor suíço Erich Anton Peter von Däniken é pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da Terra, apesar de ser rejeitado pelo que diz e escreve por cientistas e acadêmicos que caracterizam o seu trabalho como pseudo-história e pseudo-arqueologia. Gente, nós não podemos determinar que é um pseudo-arqueológico, entendeu? E nenhuma pseudo-história. Porque, afinal de contas, o que nós temos de base da nossa história, realmente, quando se trata de Anunnakis e Nibiru, são isso aqui. Porque outras vertentes do aparecimento do homem, nossa, quantos que nós temos, quantas opiniões nós temos. Nós vamos procurar por aí, nós vamos deparar aqui com uma série deles, né? Porque nós viemos, o Anunnaki diz que nós viemos lá, imagem deles, né? Inclusive aquela conversa dos Adonitas, não se sabe se foi realmente uma pessoa ou uma nação. E aí, como que se fala sobre Adão? Aí você encontra um povo adonita, porque de Adão e Eva, como ia surgir essa nação, os adonitas? E vem também aquela pergunta que tem a pergunta que não quer calar, né? Lá na Bíblia. Se tudo começou ali, como é que alguém saiu do Éden para um país, no caso ao norte? Que história é essa? Então nós temos mesmo que acreditar que os Anunnakis já viviam ali, quando eles criaram, que ele fez o Adão e a Eva lá. Inclusive tem a história também da Lilith, né? Porque antes da Eva era Lilith, mas como a Lilith não produzia, não reproduzia, então foi mexido no DNA para que o ser que ficou habitando aquele se reproduzisse, né? Então vem a história adonita aí juntamente com a Eva. Depois nós vamos saber também o porquê que lá tudo era bom, tudo era bonito, tudo organizadinho. De repente me aparece uma serpente. Se quiseram reproduzir, foi logo depois da serpente, contando a história. Gente, tem garrafa. Vamos ver quem é que tem garrafa para vender, hein? Porque tem pano para manga aí. Tem pano para manga mesmo. Nós vamos falando, vamos ver até que ponto você vai concordar conosco, vai dizer sim, ou era isso mesmo, ou então vai ficar taxativo. Essa é história contada por quem não tinha tempo e criou. Mas eu quero agradecer vocês mais uma vez pelo tempo, né, que passamos juntos, e dizer, vai lá, clica lá, esquece não, tá?
Esquece não, que nós vamos chegar lá, ó. O objetivo é chegar no milésimo em espaço muito curto. Tá, ok? Então vamos nos despedindo de mais esse vídeo aqui e na promessa de nos encontrarmos logo mais no próximo, tá ok? Fui!